Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E estou eu aqui, de novo, brigando com meu ring light. Ele não quer se comportar direitinho, é assim mesmo. Vou ligar aqui o computador para eu poder entrar no site da CNBB para a gente ver a leitura. Nós vamos fazer a leitura do domingo, o quarto domingo da Páscoa. E como sempre a gente vai fazer a leitura do Evangelho, mas a gente vai refletir sobre todas as leituras. Como eu faço todas as vezes, é sempre a mesma coisa, tá dando algum probleminha aqui. Pronto, acho que agora entrou. Não entrou. Como sempre, dá umas equiseiras, Eu acho que a gente já devia estar até acostumado, já faz parte do habitual. Mas está entrando, o importante é que está entrando. Acho que agora vai. Entrou, finalmente entrou. Quem é que entrou aqui? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Tá dando um probleminha aqui para entrar as coisas, Gracinha, mas entrou agora, Estamos nós aqui vamos fazer a leitura, E é muito interessante isso que a gente vai ler hoje. É uma reflexão muito profunda e muito necessária, Quase na hora, daqui a pouco a gente começa. Eu hoje já tive fazendo essa reflexão na Capela Nossa Senhora Aparecida, Já fiz a reflexão na Capela de Nossa Senhora Aparecida e daqui a pouco vou fazer aqui, amanhã eu vou fazer na Capela de Santo Antônio. Então é tudo assim, uma atrás da outra. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra pelo redil das ovelhas, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as ovelhas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola:
mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. E pouco antes de eu ler o Evangelho, a Gracinha escreveu: boa noite, meu cunhado, paz e bem para você e Mônica. Pode deixar que eu falo com ela. Sabe, pessoal, o quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor. Inclusive, é muito comum que algumas pessoas sejam ordenadas ou no sábado ou no domingo, né? Nesse fim de semana, em alusão ao Domingo do Bom Pastor. Mas é interessante porque o Evangelho que fala do Bom Pastor é o Evangelho que vai ser lido segunda-feira, que é João capítulo 10, de 11 a 18. E aqui nós estamos em João capítulo 10, de 1 a 10. Mas eu lendo isso, eu fico pensando, porque Jesus não se apresenta como um guerreiro, como um general, como um comandante. Jesus não se apresenta como um chefe, um executivo. E por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente dentro da igreja querendo títulos de autoridade e querendo criar coisas que parecem corpos de organizações assim rígidas, né? A ordem, então o pessoal inclusive assim que é, como é que é? Deus vult, porque eles se acham cavaleiros, que nem os cavaleiros templários, dos teutônicos. Eu sou do exército de não sei qual, da milícia de não sei quê, né? E eu fico olhando isso. Acaba que chegar aqui, amor. O Bozinho tá aqui, veio aqui, tá dizendo que eu não tô aparecendo. Moço, eu tenho que estar aparecendo porque a Gracinha tá aqui me vendo. Tem algum problema no... Deixa eu provar. Não, vou achar. Não, depois você salva. É bem capaz de Mozinho não estar seguindo o marido dela. Aqui, amor, ó. Olha aqui, ó. De Mozinho não estar seguindo o marido dela. Eu vejo, depois eu vejo. Amo você. Cada coisa que aparece, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. E assim, parece que tem uma fascinação por essa coisa de dureza, né? E Jesus nos fala de um rebanho, né? Eu até já falei que eu vou criar já que o pessoal gosta da milícia do não sei quê, do exército de não sei qual,
eu vou criar também o meu grupo. É o rebanho dos Anauí, né? O rebanho dos pobrezinhos, o rebanho dos fraquinhos. Nós somos os fraquinhos, os pobrinhos, os indefesos. Somos nós. Bernardo, mas a igreja é um rebanho de ovelha, né? É um rebanho de gente simples, né? Não tem nada de especial. E a beleza é essa, pessoal. Sabe, a beleza da igreja é que nós somos ovelhas. E a beleza maior é que o nosso pastor é uma ovelha. Eu me lembro quando Bento XVI renunciou, saiu no jornal: a igreja está agora sem o seu pastor. E eu ri. Né? Eu ri pelo seguinte: nós temos o nosso pastor. E o nosso pastor é uma ovelha. Porque Jesus é ovelha e é pastor. Mas nós queremos, dentro da nossa visão, títulos honoríficos, posições, estruturas, autoridades. Quando Jesus não fala nisso. Aliás, é muito interessante porque neste evangelho, neste pedaço que nós lemos hoje, Jesus não se nomeia o bom pastor. Jesus se nomeia a porta. E algumas pessoas podem olhar a porta e pensar assim: mas Bernardo, a porta. Sim. A porta nos dá segurança. A porta nos protege. A porta é aberta para nós sermos recebidos. Quando Jesus se nomeia a porta, Ele está dizendo: eu estou aqui para dar segurança a vocês. Estou aqui para proteger vocês. E eu estou aqui para abrir para vocês o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai. Jesus abre a porta para todas as pessoas. E antes que alguém reclame, vejam o que falou Pedro na primeira leitura. Esse Jesus que vocês crucificaram foi constituído por Deus como Cristo. E aí as pessoas caem em si do mal que fizeram. No mundo de hoje, na visão que nós temos hoje em dia, onde as pessoas mais falam em condenação do que em perdão, mais falam em danação do que em amor. Aliás, tem um povo aí que só sabe falar disso. Se fizer tal coisa, é pecado. Se fizer tal coisa, é pecado. Se você fizer tal coisa, o diabo entra na sua vida. Então outra coisa, vai pro inferno. Esse pessoal aí, se tivesse no lugar de Pedro, tinha mandado as 3.000 pessoas para a danação eterna. Porque só sabem falar disso. Eles não conhecem o perdão. Eles só querem matar. Eu não estou falando de matar fisicamente. Eles querem matar a alma das pessoas. Eles querem matar a esperança das pessoas. Eles querem matar a vida da pessoa
dentro da sua comunidade. E isso é muito perigoso, porque esse discurso de ódio, esse discurso que coloca algumas pessoas menores que as outras, que coloca algumas pessoas como inferiores, como serviçais, é o discurso que vai evoluir para a violência e a agressão. Em última análise, é o discurso que pode levar as pessoas à morte. Não se enganem. E aqui eu vou falar. O feminicídio, ele não começa quando o homem mata a mulher. Ele não começa quando o homem ofende a mulher. Ele começa quando a gente aceita um discurso que diz que a mulher é menor, que a mulher é interesseira, que a mulher é serviçal, a mulher é submissa, que o homem é a raiz do lar. Esse discurso é quando começa o feminicídio. E esse discurso é o discurso do assaltante e do ladrão. Porque eles querem roubar, matar e destruir. Não sou eu que estou dizendo que o assaltante quer matar, roubar e destruir. É o próprio Jesus. E o que é bonito é que Pedro, ele fala claramente: se vocês se arrependeram, peçam o batismo. Serão salvos e receberão os mesmos dons do Espírito Santo. Os mesmos dons que nós recebemos. Oi, minha irmãzinha querida, Graça. Amanhã vou enviar uma mensagem de áudio para você. Te amo muito, abraço forte. Ou seja, Pedro fala claramente que os dons do Espírito Santo são para todo o rebanho, para toda a igreja. Que a promessa é para toda a comunidade. Que a salvação é para todos que quiserem participar do rebanho. Na verdade, é muito interessante porque Pedro não condiciona a nada, a não ser o desejo de seguir com Jesus. Mas na segunda leitura, quando Pedro fala sobre ser agradável a Deus, eu vejo novamente como a gente pode estar equivocado. Porque hoje muitos falam de ser agradável a Deus como se isso fosse algo, vamos dizer, intimista, algo egoísta, algo que se realiza em você. Você quer ser agradável a Deus? Leia a Bíblia, faça jejum, faça abstinência de carne, vá à missa, vá ao culto, faça a penitência. Mas não foi isso. Ser agradável a Deus é fazer o bem. Pedro fala claramente: se sofreis fazendo o bem, sereis agradáveis a Deus. E vamos entender, Deus não é um sádico, né? Que bom, amada irmã, vou aguardar beijos, te amo muito também, diz Gracinha para você. Então, vamos dizer claramente, Deus não é um sádico. Ele não se agrada de você sofrer. Ele se agrada que você faça o bem. E se você sofrer fazendo o bem, mesmo assim você é agradável. Porque na cabeça do judeu da época, quem sofria não agradava a Deus.
É isso que muitos ainda não entenderam. E é isso que é necessário que a gente entenda, que nós nos realizamos no outro. Nós somos um rebanho. Vá numa loja de peixes, num aquário bem grande, você vai ver que os peixes andam juntos. Vá numa fazenda, você vai ver que os animais andam juntos. Porque o rebanho anda junto, o rebanho caminha tudo um ao lado do outro. O rebanho não gosta de ficar separado. Porque o rebanho, ele se sente bem perto um do outro. É interessante até animais como, por exemplo, os suricatos africanos. Enquanto uns comem, os outros vigiam. Aí quando esses que estão vigiando se cansam, eles param, vão descansar ou vão comer, os outros que estavam comendo ficam vigiando. Por quê? Porque o rebanho é unido. Um faz o bem para o outro. Esse é o caminho da igreja. E aí eu fico pensando, se todos receberam a salvação, se a promessa é para toda a humanidade, se todos recebem o mesmo dom do Espírito Santo, se nós somos uma nação de reis, sacerdotes e profetas, como diz Pedro, nós também saímos pela porta. A porta foi aberta para que nós entremos, mas nós temos que sair pela porta. Porque o nosso pastor é a ovelha. E nós também temos que ser ovelhas e pastores. Mas nós não somos pastores para sermos melhores que os outros. Nós somos pastores para cumprir a vontade do Pai. Nós fomos enviados como Jesus foi enviado. E sendo enviado como Jesus foi enviado, nós somos enviados para que todos tenham vida. E tenham vida em abundância. Então, tudo o que nós devemos fazer é buscar a vida em abundância. É levar a palavra do Senhor, mas é também construir o reino dos céus na terra. É condenar a mentira, o ódio, a exclusão, a destruição. Mas não podemos parar aí. Nós temos que ir adiante e produzir uma nova sociedade. Uma sociedade de justiça e de paz, de amor, de caridade, de inclusão, de acolhimento, com vida em plenitude. Boa saúde, boa educação, lazer. É necessário que as famílias possam conviver e nós temos que construir modelos de trabalho e renda para que as pessoas tenham condição de viver em comunidade. Por isso, eu acho que nós temos que repensar até os regimes de trabalho. Bernardo, mas não tem mais, pessoal. Nós devemos entender que nós estamos preocupados com as pessoas. Porque nós viemos para o mundo para fazer o bem, mesmo que isso nos coloque em situação ruim. Nós viemos para o mundo para fazer o bem, mesmo que nós tenhamos que sofrer para fazer o bem. Mas nós não podemos ser arautos de mentiras. Nós não podemos anunciar a destruição, ficar felizes com a morte.
Nós anunciamos o reino de Deus e sua justiça. Nós anunciamos aquilo que é caminho, verdade e vida. Nós anunciamos aquilo que nos chama a seguir adiante. E uma vez que nós vamos seguir adiante, nós precisamos construir um novo mundo. E nesse novo mundo, nós precisamos ir ao encontro do que está lá fora. Nós vamos sair pela porta, guiados pelo pastor que é ovelha. E nós seremos ovelhas pastoras. Nós precisamos pastorear um ao outro. A igreja sinodal é isso. Não é uma autoridade. Não é uma hierarquia. É uma coisa de rebanho, de caminhar junto. Sim, alguns têm alguns papéis, algumas responsabilidades. Mas se Jesus, que é o supremo pastor, é também ovelha, nós não podemos entender responsabilidades ou papéis como formas de hierarquias ou estruturas. Se somos ovelhas, não temos dentes, não temos garras, não temos forças. Não podemos pensar a nossa igreja como confronto e violência. Se a entendemos que somos simples, se entendemos que até os apóstolos eram pecadores, não podemos viver uma religião de condenação dos outros. E sim, uma prática diária de amor e cuidado com toda a criação. Compromisso de abrir a porta para todas as pessoas. Todas, 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 como dizia Francisco. E vamos juntos. Até o dia que nós cheguemos lá, no redil da terra sem males, onde encontraremos Jesus de porta aberta para nós. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, são 20 horas. Não é totalmente diferente da reflexão que eu fiz em Aparecida. Ô Jaqueline, tudo bem? Dá um beijo em tia Vicentina. Totalmente diferente da reflexão que eu fiz em Aparecida, na Aparecida Capela. E provavelmente totalmente diferente da Capela de Santo Antônio que eu vou fazer amanhã. Gracinha. Maravilhosa reflexão, Bernarda. Jaqueline, boa noite, mãozinha de oração. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, né? Eu vou interromper agora para colocar no ar, né? Eu faço questão de colocar logo no ar para as pessoas poderem ver, tá? Ah, Bernardo, eu tenho dificuldade de ver no Instagram depois. Daqui a pouquinho, se você entrar no blog da Eclesialidade, né, eclesialidade.org, o Padre Hermes vai ter posto. Mas daqui a pouco está aí no Instagram, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê segunda-feira às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.